Nem sempre a maneira como você aprendeu a fazer algo, ou te ensinaram, na verdade, a fazer, significa necessariamente que seja a maneira correta ou a única maneira de ser feita. Isso parece até um pouco óbvio, né? A gente falando assim, parece algo muito óbvio, muito na cara. Mas não é tão na cara e tão óbvio assim. Eu vou contar uma história rápida. Assim que eu fui aprovado em concurso, fui aprovado no concurso para, na época, né, para trabalhar em uma escola pública, na condição de secretário, na condição de assistente administrativo. E, posteriormente, após eu entrar, alguns meses após eu entrar, teve uma situação que eu acabei assumindo a função, o cargo, na verdade, o cargo de secretário escolar. A minha função era assistente administrativo e me tornei secretário escolar, que é uma função, é um cargo de confiança. Aliás, cargo de confiança. E uma coisa curiosa aconteceu logo que eu entrei, foi uma colega, já uma senhora, já bem experiente no serviço, ela de alguma forma me orientou, né, me ensinando como é que se faziam as coisas lá dentro da dentro aí do contexto escolar, né, nessa escola que eu trabalhava, e ela me explicou como é que se fazia as coisas. Uma coisa curiosa, olha só, bem atenção a esse detalhe. Ela me ensinou que para imprimir os documentos, que eram documentos, não estou lembrado agora qual tipo de documento, se eu não estou enganado, era documento de ciência escolar. Era ciência escolar, era diploma escolar, histórico escolar, documentos ali de escola mesmo. Ela ensinou para mim que para eu poder imprimir aqueles documentos, eu precisava usar obrigatoriamente, pelo menos foi o que eu entendi naquele momento, o papel ofício, né? Você sabe que tem tamanho de papel. Tem o papel A4, tem o papel ofício. Então ela falou para mim que é o seguinte, que eu teria que utilizar o papel ofício, né? E ela utilizava o papel ofício. Só que eu comecei a utilizar, porque ela falou tudo bem, mas depois eu fiquei pensando, será que realmente é necessário utilizar papel ofício? Porque eu percebi que a configuração A4 ficava muito melhor, mais ajustado, era o que tinha ali melhor também utilizar como material, era o que a gente recebia de papel para utilizar, e eu vi que, assim, eu pensei comigo mesmo, o que que vai diferenciar utilizar para um documento um papel A4 de um papel ofício a não ser o tamanho do papel? Será que influencia de maneira pensando assim no serviço que vai ser realizado ali, no documento que alguém vai receber, que o aluno vai receber, ou que a secretaria, né, secretaria estadual receberia da minha mão na condição de secretário? Será que ia influenciar no trabalho que eu ia fazer? Eu decidi por conta própria, principalmente quando ela saiu da escola, que ela se aposentou, pouco tempo depois se aposentou, eu decidi por conta própria mudar o papel ofício que eu utilizava antes para o papel A4, porque eu achei melhor para ajustar, melhor para imprimir, melhor em configuração da impressora, achei bem melhor em tudo. E fiz isso. E ocorreu aquilo que eu imaginei. Não diferenciou em nada naquele serviço que eu fazia. Continuo entregando documentos normais, inclusive para a Secretaria de Educação. Não recebi nenhuma queixa, pelo contrário. Eu recebi elogios da Secretaria de Educação que, desde que eu assumi o cargo, na condição, tanto a função como o cargo de secretário escolar, eles disseram para mim, um rapaz que trabalhava lá, um senhor que trabalhava lá na, na, na unidade lá que representava a Secretaria Estadual de Educação no município, falou para mim que na concepção dele melhorou muito, né? Assim, eu adiantei demais o serviço que tinha lá. Ou seja, eu tinha mais celeridade, agilidade no serviço. Porque eu pegava o documento, imprimia, gerava relatórios, enfim, coisa informática básica, que normalmente, né, assim, uma pessoa geralmente mais idade, geralmente não tinha tanto esse conhecimento, realmente não tinha, isso aí é fato, ela não tinha esse conhecimento, tanto é que eles pediam ajuda para outro colega de outra secretaria, que era de outro do município, e a gente era estadual, para poder fazer esse serviço. Então isso acabava atrasando o fluxo. Como eu já tinha um conhecimento melhor em informática básica, melhorou o fluxo e eu mudei o papel que eu preferia, o A4, melhorou o fluxo e não houve assim, não houve nada de errado, nada de ruim, deu tudo certo. Pelo contrário, eu recebi elogios quanto a isso. Para que eu conto essa história? Não é para me elogiar, não, tá, pessoal? Não é só para me elogiar, né? Não é eu me achando, não. É para o seguinte: onde eu quero chegar com isso, com essa situação aqui? Entender que não existe só uma maneira de fazer as coisas. E quando a gente fala de estudo para concurso, por exemplo, não existe somente uma maneira, um método, uma estratégia para concurso. Recentemente,
publiquei um vídeo, provavelmente você deve ter assistido, se não assistiu, recomendo assistir, vou deixar na descrição ou no card para você, no card, né, ou então na descrição para você acompanhar, um vídeo onde eu falo, né, que uma pessoa aqui no canal disse que eu tinha uma péssima estratégia, uma estratégia que não ajudaria alguém que estaria começando a estudar para concurso, porque ela precisa urgentemente ser aprovada ou aprovada. E eu falei nesse vídeo, entre outras coisas, muitas coisas, é interessante você ir lá assistir, porque eu expliquei de maneira bem detalhada por que que eu falei aquilo, né? Que é a questão de você escolher uma área. Por exemplo, dentro de concurso público, geralmente temos a infraestrutura de TI, que é redes, infraestrutura, segurança de informação, enfim, suporte, e temos a parte de desenvolvimento, a parte dev, que é uma parte ali um pouco diferente, claro, né? Quem mexe com desenvolvimento normalmente não tem tanta habilidade em infra e vice-versa. Então eu falei que é ideal você escolher uma área, focar nessa área e estudar para essa área, para poder fazer concurso. Então essa pessoa, né, esse internauta, ele discordou de mim. Eu até falo no vídeo seguinte, tudo bem, beleza. Eu até prefiro que discorde. Na verdade, prefiro que você comente. Eu até digo, comente aqui se você concorda ou não concorda com o que eu falo, com o que eu deixo aqui de informação, ou com o que eu falo aqui no canal, nos vídeos. Se você tem alguma ideia de vídeo também, coloca nos comentários. É bom porque sempre que você participa, eu tenho mais ideias, mais insights, e eu consigo ajudar a comunidade. E também eu consigo aprender. Porque com esse comentário do Felipe, eu consegui elaborar um vídeo bem melhor, bem mais explicativo, que de repente até elucidou algumas dúvidas que alguém pudesse ter quanto ao que eu falei. Porque eu não quis, de maneira alguma, restringir as pessoas a estudarem a somente um concurso, seja só a dev ou só a infra. Não foi isso. Foi que, de alguma maneira, quando você faz a segmentação do estudo, você potencializa sua chance de ser aprovado ou aprovada. Por quê? Porque normalmente os concursos, eles trazem essa situação separado, separa a parte de desenvolvimento e a parte de infra. Normalmente, tá? Por exemplo, ultimamente, os concursos de tribunais têm feito muito isso. Tem trazido muito isso. Essa parte de infra separada da parte de desenvolvimento. Então, um concurso voltado um cargo para infra e um cargo para dev. Então, é uma maneira de você segmentar o seu estudo e potencializar suas chances. Porém, como eu falei no vídeo, e repito aqui, não existe só uma maneira de se fazer as coisas. Você pode criar sua estratégia, você pode criar seu método, você pode criar a sua maneira de estudar, você pode, através de insights desse canal e de outros que falam de concurso, criar o seu método de aprender, de estudar e de conseguir a sua carreira pública. Você pode e deve criar o seu método. O que a gente fala muitas vezes aqui nesse canal e em outros canais são métodos, são estratégias e métodos comuns, ou não comuns, mas que geralmente a maioria das pessoas implantam e conseguem a aprovação. Não significa necessariamente que eu esteja certo, que eu esteja errado quanto a esse método. O que significa é o quê? O que significa? Significa que você tem várias opções, mas essa é uma das opções que você pode pensar ou pode adaptar para a sua estratégia. Quer ver um exemplo? Uma coisa que todo mundo que foi aprovado em concurso do canal de concurso público fala, e você vai notar isso, é fazer questões. Significa que você precisa fazer questões? Olha, eu diria que precisa. Mas é possível ser aprovado sem fazer questões? Até pode ser. Por exemplo, eu quando fui aprovado em outros concursos há muito tempo atrás, muito tempo atrás, vou ser honesto, não fazia muitas questões. Não fazia. Até porque na época que eu fui aprovado, era outro estilo de prova, era outra pegada. Não tinha, assim, não se tinha, não lembro, tantos cursinhos ou tantos sites especializados em questão de concurso. Então, não fazia isso. Eu só pegava a apostila, estudava. Era só apostila, nem vídeo aula assistia. Era apostila. Pegava a apostila, estudava o conteúdo, ia para a prova, fazia e era aprovado. Ou seja, é obrigatório fazer questões? Não é obrigatório. Mas se você pegar o recorte, muita gente foi aprovado em concurso. Vão te falar, questões é essencial. Você fazer questões é essencial para você entender como a banca cobra, o que é pedido, o que você realmente vai fazer no dia da prova, porque é aprovado, repito isso aqui, todo vídeo praticamente você vê meu aqui, você vai ouvir praticamente falando isso. É aprovado quem acerta a maior quantidade de questões. É aprovado quem acerta a maior quantidade de questões. Não é quem é mais inteligente, quem tem melhor formação, quem tem mais curso, pós-graduação, quem é doutor, não. É quem acerta mais questões de concurso. Pessoal, se tiver barulho aí de maquinário aí, não tem problema, porque
eu gravo perto da janela e aí o pessoal aqui nos condomínios ao lado, nos prédios, estão fazendo reforma, enfim, paciência, né. Enfim, vamos continuar aqui para não perder de raciocínio. Então, assim, significa que você tem que fazer questões? Eu diria que tem, mas se você não quiser fazer, não tem problema. Crie uma estratégia em que você não precisa fazer questões e te leve à aprovação. Pode ser mais difícil? Pode, mas não vou dizer que é impossível você ser aprovado ou aprovada por conta disso. Então, assim, você o que você pode fazer? Você pode pegar o conhecimento que é repassado para você, tanto nesse canal como outros canais, e você pode adaptar para a sua realidade e, a partir dessa adaptação, criar sua própria estratégia, sua própria maneira de estudar. Você não é obrigado, não é obrigada a seguir aquilo que eu digo, aquilo que outro canal fala, aquilo que outra pessoa fala. Você não é obrigado, obrigada. Você pode montar, pode criar sua estratégia. Agora, o que eu recomendo? Pesquise, procure informação, procure conhecimento, estude, veja, pergunte para quem estudou, para quem fez prova, para quem foi aprovado ou aprovada. Porque se você perguntar para quem fez prova e foi aprovado ou aprovada, você vai ver que existem algumas coisas comuns que você pode adaptar, que você pode utilizar para sua caminhada, para sua jornada. E aí você pode adaptar. Olha, fulano falou que ele estudava tantas horas por dia, fazia tantas questões. Eu vou fazer menos, eu vou fazer mais questões. Ou vou fazer dessa maneira e não assim. Ou seja, você pode pegar a informação, pode pegar o conhecimento e adaptar para a sua realidade. Por exemplo, você vai ver vídeos de pessoas aí que falaram, que dizem que estudaram 10 horas por dia, 8 horas por dia, 7 horas por dia para ser aprovada, aprovada. Mas qual é a realidade dessa pessoa? Ela tinha mais tempo para estudar. Ela de repente tinha quem sustentasse ela durante tudo. Ela tinha tempo disponível, coisa que de repente você, na sua realidade, não tem. Então o que você vai fazer? Você vai adaptar a sua realidade. Espera aí, essa pessoa foi aprovada fazendo questões, estudando teoria, vendo videoaula ou lendo apostilas ou PDFs, flashcards, a pessoa usa muito flashcards. Ela foi aprovada assim, mapa mental, beleza. Ela estudou 8 horas por dia, 10 horas por dia. Eu não tenho essa condição. Eu trabalho, estudo, tenho minha família, tenho filho, tenho filha. Então eu não posso me dar o luxo de ficar em casa 8 horas por dia, 10 horas estudando. Mas eu posso adaptar. Eu posso separar 4 horas por dia. Algum momento que eu estou no metrô, no ônibus, algum momento que eu estou no meu horário de almoço, algum momento que eu estou em casa, final de semana, posso aumentar um pouco a quantidade de tempo para estudar. Então eu posso adaptar aquilo que foi falado para o meu contexto, para a minha realidade. Vou pegar o que foi falado, questões, PDFs, videoaulas, tudo isso, e vou adaptar para aquilo que eu preciso adaptar para ser aprovado ou aprovada. Você vai ouvir pessoas dizendo que foram aprovadas lendo PDFs e lendo apostilas. Mas você vai ouvir pessoas também dizendo que foram aprovadas vendo videoaulas. Claro que eu tenho algumas ressalvas quanto a isso, quanto a videoaulas e tal, mas não é proibido. Agora você precisa adaptar aquilo que você vê, que você ouve, para a sua realidade e a partir daí criar você mesmo a sua estratégia de concurso, sua estratégia de estudo. É isso que você precisa fazer. Inclusive, se você não sabe nem como começar seu estudo para a tecnologia da informação, na descrição nós temos um e-book gratuito, 7 passos para você começar, para você iniciar e entender como é que funciona, explica como é que funciona os concursos, como é que você pode estudar usando questões, usando materiais PDFs, tudo isso eu explico lá. Como é que você vai iniciar sua jornada, seus primeiros passos de estudo para TI. Te ensino lá. Se você tiver interesse, nós temos também um curso e temos também mentoria, uma mentoria ou individual ou em grupo, em que você vai ter meu apoio, você vai ter ali, você vai ter eu ali presente num grupo de Telegram ou de WhatsApp, estou decidindo ainda o que eu vou fazer. Você vai ter eu ali com outras pessoas focadas em concurso, para orientar como é que você vai iniciar essa jornada. Porque para quem está começando, às vezes é mais difícil do que para quem já está na pegada. Então, se você tem interesse, na descrição tem aí tanto o e-book gratuito, como também o nosso curso, mentoria, enfim, você vai escolher qual que se adapta melhor para a sua realidade. Se você não consegue, Jesus, eu não tenho condição de, nesse momento, investir, acompanhe nossos vídeos, inscreva-se no canal, ative o sininho, acompanhe. Sempre eu trago vídeos aqui
trazendo insights, pensamentos, trazendo aqui ideias, trazendo estratégias para você conseguir aprovação em concurso na área de TI. Inclusive, essa estratégia que eu vou deixar aqui ao lado, não sei se aqui em cima ou aqui ao lado desse vídeo, você vai ver uma estratégia interessante para você utilizar a inteligência artificial para poder criar seu próprio material, sua própria apostila e otimizar seus estudos.